porque tem cristãos que não seguem o quarto mandamento de celebrar o Shabat? Porque entende que o Shabat é Cristo. Hoje a nossa pregação será sobre os mandamentos bíblicos. Afinal de contas, devemos ou não cumprir os 10 mandamentos? Alguns dizem que não são 10, mas que seriam cerca de 613, segundo os judeus. Mas como nós chegamos a esta conclusão? Obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Vamos então para o vídeo a seguir. Os mandamentos são entregues a um povo que já é o povo de Deus. Um povo que havia passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Mas os mandamentos são ali como uma proposta de vida para aqueles que são de Deus. Não são como uma escada para se tornar povo de Deus, mas são uma proposta para aqueles que já são povo de Deus. Desde os princípios da formação da Bíblia, buscamos definir o que devemos cumprir do que está escrito nesse livro sagrado. Fato é que eles estão lá e foram dados pelo próprio Deus. Então, por que ainda não decidimos seguir? A Bíblia diz o seguinte no livro de Êxodo, capítulo 20: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, para mantê-lo santo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Se você não consegue cumprir a 613, você não cumpre nada. Onde está escrito, Micha, você não consegue fazer o sacerdócio, não consegue fazer o corban, não põe tefilim. Tem algum versículo da Torá que se você não consegue fazer o sacerdócio, não põe tefilim? Não. Não. Deus nunca falou, ou cumpre 613, ou não cumpre nada. Não está escrito isso. Por isso eu cumpro tudo que dá. E eu acredito que o templo vai voltar, eu vou cumprir mais coisas. Mashiach vai chegar, eu vou cumprir Trumá, Masrot, Kodashim. Hoje eu cumpro o que dá. Isso é judaísmo. Como vimos no vídeo, não precisamos ser judeus para cumprirmos os mandamentos. Se nós queremos ser cristãos, se nós queremos seguir o que está no livro sagrado, se nós queremos ser imitadores do povo de Deus, precisamos seguir a Bíblia. O povo de Deus da época de Moisés é o mesmo povo de Deus da época de Jesus e é o mesmo povo de Deus dos dias atuais. A real diferença entre as épocas é somente que deixamos de ouvir o que estava gravado em 2 pedras e deixamos de ouvir o que saiu da boca do Filho de Deus e passamos a ouvir a opinião dos outros e o que acham e interpretam da Bíblia. Ouça o que disse Jesus em João capítulo 13. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Com esse novo mandamento, nós teremos 11 mandamentos, mas o que muitos interpretam é que esse substitui todos os anteriores, e isso é um erro. Ele mandou aqui, poderia explicar por que tem cristãos que não seguem o quarto mandamento de celebrar o Shabat? Porque entende que o Shabat é Cristo. Que o Shabat é Cristo. Quando eles entendem que o Shabat é Cristo, eles seguem descansando em Cristo. Certo? Jesus disse em Mateus capítulo 5, Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um tio ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Jesus cumpriu toda a lei e toda a profecia nela. Isso não significa que agora deixemos o livro de lado e sigamos nossa própria vida para fazermos nossas próprias vontades. Apenas escrevemos mais um capítulo na nossa história de cristãos que seguimos e fazemos a vontade do Pai. E como saberemos qual é a vontade do Pai, se não observando o que foi dito pelo Pai e o que foi confirmado pelo Filho? Por acaso não sabeis o que significa a palavra pecado? Pecado é quando transgredimos a lei de Deus, essa mesma que está na nossa Bíblia. Se por um acaso não precisamos seguir mais a lei que está em nossas Bíblias, logo não há como cometermos pecado. Jesus disse em Mateus capítulo 5,
Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Os mandamentos, por exemplo, nunca foram dados para um povo para que o povo se tornasse o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo porque o povo já era o povo de Deus. Aquele povo havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. E Deus diz, por vocês serem o meu povo, aqui está um modo de conduta, por vocês serem o povo, não para vocês receberem algo. Precisamos lembrar que o Senhor de todos os mandamentos é Deus. Foi Ele quem os criou. Jesus obedeceu todos os mandamentos e não se desviou de nenhum sequer. Se o fizesse, não seria o Filho de Deus. Resta a nós seguirmos o exemplo de Jesus e o seu comportamento. Pregar a quebra dos mandamentos nos torna um falso profeta. Melhor é errarmos com o excesso de zelo e de cuidado do que a falta dele. Jesus diz em João, capítulo 14, o seguinte: Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Precisamos ser como os discípulos que estavam aos pés da cruz, e jamais esquecer do amor de Deus sobre nós e do resgate das nossas vidas na cruz por Jesus. A salvação está em imagem e escultura? Se a imagem salva? É essa a pergunta? Não. Se o mandamento não farás para ti imagem e escultura, ele salva? Perde a salvação. Perde a salvação? É que assim, ó. É boa. A pergunta é essa, você analisar. Uma pessoa que adora uma imagem de Maria, ela está salva ou está perdida? Segundo a Bíblia, ela está perdida. Mas não está no mesmo mandamento do sábado? Não está no mesmo mandamento do sábado. Lógico, não está na mesma lei. Mas vamos ao que é importante. Guardar ou não o sábado não nos fará com que iremos para o céu. Isso pode ajudar na nossa caminhada apenas. Pois de que adianta guardarmos o sábado e não honrarmos nosso pai e nossa mãe? De que adianta guardarmos o sábado e sermos mentirosos? De que adianta guardarmos o sábado e trairmos nossa esposa ou marido? Em Mateus capítulo 5, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Jesus é a continuação do Primeiro Testamento. Não existe Novo ou Velho Testamento. O que existe é um livro sagrado de leis e promessas, que nós, homens, o dividimos ao meio por nossa própria vontade. Então sigamos obedecendo o que Deus disse para fazermos. E sigamos honrando o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Nisso se resume toda a Bíblia e os mandamentos. Que Deus o abençoe e te guarde. Amém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Nos ajude se tornando membro e contribua com nosso projeto.